Fala galera, e aí turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então pessoal, vou estar tirando aqui a minha imagem aqui do lado para não atrapalhar a apresentação, tá bom? Então, o que nós vamos estar estudando hoje? Vamos estar estudando sobre os tipos de linguagem. A linguagem, né, é aquilo que a gente utiliza para nos comunicarmos. Então, a linguagem como instrumento de comunicação. O que nós temos? Vamos ver aqui. Então, olha só. A linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens e gestos. Então, gente, tudo que nós utilizamos para nos comunicar é chamado de linguagem. Um assovio que você dá é uma linguagem, né, de comunicação. Um gesto que você faz com as mãos faz parte da linguagem de comunicação. Por exemplo, um surdo mudo ou um surdo apenas, né? Eles utilizam os gestos ou então a língua brasileira de sinais para se comunicar. No trânsito você encontra várias placas, né? Apresentando lá informações. Então tudo isso é a linguagem. Diferentes linguagens, olha só. No nosso dia a dia convivemos com diferentes linguagens. As chamadas línguas naturais, inglês, francês, português, russo, guarani, etc. Também são linguagens chamadas de idiomas, né? Linguagem oral que nós utilizamos e também escrita. A língua ela pode ser falada, ela pode ser escrita também. Olha só, a gente encontra a linguagem na pintura, na dança, na música, nos símbolos gestuais, nos sistemas particulares de signos, né? Logotipos, quadrinhos. Isso não tem fim, assim, gente. A linguagem ela é muito vasta. Você pode criar o tempo todo. A língua. O que é a língua? A língua é um código formado por palavras e leis combinatórias, né? Por meio da qual ou do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Então, qual é a lei da língua? A gramática. Então, a língua portuguesa tem a gramática, então nós utilizamos regras gramaticais para nos comunicarmos de forma igual no país inteiro e nos países que falam qualquer idioma, né? Então, a língua ela é um organismo, digamos que vivo, ela nasce, todas as línguas nasceram, ela evolui, né? E muitas línguas morreram. Hoje não morrem mais porque são registradas, mas no passado muitas línguas aqui brasileiras elas morreram quando o último falante morreu. No caso das línguas indígenas, né? Língua, né? Variação e norma. Há situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal e fatores que favorecem essas variações são, ou seja, a variação que existe dentro do próprio idioma. Regiões geográficas, por exemplo, aqui em Barra da Estiva a gente fala de uma forma, a gente tem um sotaque diferente, né? Da região de Salvador. Salvador, por exemplo, aqui nós falaríamos assim, a mãe vai falar assim, venha cá meu filho, preste atenção aqui, a sua mãe vai falar desse jeito, você vai lavar a louça, lá em Salvador, venha cá menino, venha, lave a louça agora, lave. Então são diferentes formas de falar. Em Minas Gerais, ô me preste atenção, você vai lavar a louça agora. Então cada um, São Paulo, né, ali, litoral paulista, as pessoas têm formas diferentes também de falar, puxam muito ali, né, sotaque. Em relação ao sexo também, no caso masculino, feminino, criança, é, voltado para a idade, né? Criança, jovem e idoso, cada um tem sua forma específica. A juventude gosta muito de usar gíria. A classe social, né? A gente vê a classe mais desfavorecida que não teve acesso à escolarização. A gente vê também a classe mais favorecida que teve acesso, né, aos níveis superiores de educação. Os profissionais também, nós temos profissionais da saúde, da educação, advogado, nós temos também algumas funções como deputados, né? Cada um utiliza um jargão, uma forma peculiar de falar. E o grau de formalidade no contexto, né? Você fala mais formal em um ambiente
você fala mais formal em um ambiente, por exemplo, de uma festa, de casamento, você utiliza um tipo de linguagem, né? Num grupo de amigos, você utiliza outro tipo de linguagem. Então, varia muito a forma que a gente fala. A língua ela é muito dinâmica e a comunicação ela é muito, digamos assim, vasta, né? A gente tem várias formas de comunicar. Os tipos de linguagem. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. O que é tudo isso daí? Vamos ver? A linguagem verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Todas as vezes que você escreve para alguém ler, ou que você fala para alguém se interagir com você, você está utilizando a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal, ela pode ser oral ou escrita, falada ou escrita. E nós brasileiros, utilizamos a língua portuguesa para fazer essa linguagem oral. Exemplos de linguagem verbal, olha só. Aviso, né? Desvio a 20 metros, é uma linguagem verbal. Atenção, piso molhado, é uma linguagem verbal. Atenção, lombada a 30 metros, é uma linguagem verbal. Atenção, reduz a velocidade, é uma linguagem verbal. Aviso, né? Área em risco, é uma linguagem verbal. Então, isso aí são placas que você vê nas estradas ou em ambientes internos de algumas instituições públicas. Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. Então, tudo aquilo que você utiliza para se comunicar, que não é falado e não é escrito, você chama de linguagem não verbal. Olha aí os exemplos de linguagem não verbal. Tá lá, ó, proibido virar, na nossa visão aqui, à direita, né? Proibido estacionar. Ambiente de música, né? Tem ali o diferente, depois tem ali o silêncio e o cartão vermelho. Então, tudo isso daí é a linguagem não verbal. Você não tem a apresentação de palavras nem de vocalização aí para falar. Apenas a imagem. Linguagem mista. Linguagem mista é o uso simultâneo da linguagem verbal, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo. Ou seja, juntou linguagem verbal e linguagem não verbal, gerou a linguagem mista. Olha aí, a história em quadrinhos. Nós temos aí a personagem, né? A imagem passando a informação para a gente e as palavras também passando a informação para a gente. Então, nesse caso aí, nós temos uma linguagem mista. A aula que eu estou dando para vocês é em linguagem mista, porque eu estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês estão lendo também e vendo imagens. Então, é linguagem mista. Tá ok, pessoal? Nossa aula finaliza aqui. Tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima.